Olá, pessoal. Aqui é o professor Heraldo Marinho. Essa é a nossa primeira aula assíncrona de compiladores e é uma introdução a compiladores. O que nós vamos ver aqui são os primeiros conceitos. Esses conceitos vão ficar mais claros para vocês à medida que o curso vai avançando, mas numa forma preliminar, a gente vai ver esses conceitos e vocês aceitam isso de uma maneira um tanto, vamos dizer, decoreba, mas também vocês podem associar àqueles conceitos que vocês estudaram em teoria da computação. Bom, primeiramente, esta disciplina ela cuida não só da implementação do projeto de compiladores, mas também de interpretadores. Esses interpretadores podem aparecer, inclusive, em determinados sistemas que vocês estejam trabalhando, desenvolvendo, fazendo parte de uma equipe que tem um determinado componente que requer um mecanismo de reconhecimento de texto e de tradução ou de execução, né, de interpretação desse texto. Em resumo, um compilador é um tradutor de um texto escrito para outro texto escrito, enquanto um interpretador é a tradução de um texto escrito para uma máquina, para uma execução, para uma máquina de execução, seja esta máquina real ou mesmo virtual. Isso que eu estou falando é ilustrado nesta figura aqui, né? Na figura que descreve o que é essa abstração. Primeiramente, nós temos um texto escrito numa determinada linguagem, que a gente chama de linguagem-fonte, e esse texto codificado nesta linguagem a gente chama de código-fonte. Existe um texto de saída codificado numa linguagem B, e esse texto a gente chama de linguagem, ou essa linguagem a gente chama de linguagem-objeto, e esse texto a gente chama de código-objeto. Observe que existe uma ideia errônea por trás dos conceitos que eu estou citando aqui. Primeiramente, o código-fonte sim, na grande maioria das vezes, o código-fonte está escrito numa linguagem legível para um ser humano. Mas o código, o texto, o código-objeto, não é necessariamente um código binário. Não é necessariamente um código escrito em bits, um código escrito numericamente. Não, ele pode ser também um código texto, um texto ASCII2, onde você está traduzindo isso aqui de uma linguagem, por exemplo, a linguagem C, aqui para uma linguagem legível, por exemplo, o assembler, o macroassembler, AS, do Unix. Aqui nesta ilustração, nós temos uma máquina, né? Uma máquina, está na cara que isso aqui é aquela máquina que a gente viu no semestre passado, né? Você sabe qual é o nome desta máquina. E esta máquina aqui, na verdade, ela está reproduzindo uma função chamada função Turing computável, ou simplesmente uma função de tradução de strings. Observe que aqui, se a string colocada na entrada estiver correta, haverá uma string na saída, ou seja, se o texto colocado na entrada estiver correto, haverá um texto semanticamente equivalente ao da entrada, numa boa. Se houver erro, certamente o que a gente abstrai como saída pode ser também mensagens de erro, a depender dessa linguagem, pode ser erro fatal ou erro de advertência. Bom, o que importa é o seguinte, esta máquina está abstraindo o processo de transcrição de textos em A para textos em B. O que é esperado é que esta máquina vá parar sob todas as circunstâncias, esteja esse código de entrada correto ou não. Quer dizer que se código de entrada não satisfaz esta linguagem, haverá erros, mas esta máquina irá parar. Então ela irá parar sob todas as circunstâncias. Então vocês também, com base na disciplina que nós estudamos no semestre anterior, já sabem que tipo de máquina é esta e já sabem que tipo de problema é este. Sabem que essa linguagem é uma linguagem de determinado tipo no que diz respeito à sua computabilidade. Tá? Bom, o que nós vimos na transparência anterior pode ser abstraído um pouco mais nesta chamada notação T. A notação T é isso aqui, ou seja, é uma notação que denota o mecanismo de tradução de uma linguagem A para uma linguagem B
conhecida, tendo implementada a máquina M. Então, a máquina M diz como é que se traduz um texto de A para um texto de B. É claro que essa tradução é feita se de fato o texto pertence a A. Aí é criado um texto em B. Então, indiretamente, isso aqui é uma maneira de dizer que o texto em A é reconhecido para que seja traduzido. A máquina em si, a gente pode abstrair como sendo uma máquina de execução, ou seja, um processador, e esse processador aqui está, na verdade, tornando o compilador uma máquina executável. Então, esse T, essa notação T, está representando um compilador executável. Tá? Aqui é o código-fonte, aqui é o código-objeto. Nem sempre a gente precisa ficar representando o código-fonte e o código-objeto. Na verdade, vocês vão ver que já dá muito trabalho para desenhar esse T. Tanto que vocês vão ver que nas futuras transparências eu vou omitir alguma coisa nessa representação T e vou, como eu estou usando o Draw.io, eu vou deixar que aqui exista uma linha, ou seja, eu estou, na verdade, juntando um retângulo com um quadrado. Dois retângulos, na verdade. Um retângulo maior e um retângulo menor. Bom, vamos ao que interessa. Nós temos essa notação T, claro que é para a gente possa fazer alguma coisa para abstrair montagens de compiladores. É claro que é para isso que eu estou querendo. Então, uma primeira montagem, que é a mais simples de todas, é esta montagem pipeline. Então, na montagem pipeline, nós temos aqui a linguagem A máquina que traduz de A para B, e aqui nós temos a linguagem B, que é traduzida para C. Aqui a máquina está representando, na verdade, um código de máquina, especialista em traduzir de A para B, e um código de máquina especialista em traduzir de B para C. Isso vai gerar um código resultante, então isso é equivalente a ter um compilador de A para C. Exemplo disso é o compilador C, que se vocês, não sei se vocês sabem, se nós compilarmos com a opção "-s", onde esse S é maiúsculo, o compilador C, ele gera um código, ele pega um código, desculpem, e gera, ou seja, transforma este código num código assembly. Aquele assembly macroassembly, ou seja, o assembly de alto nível, né? Aquele assembly que dá para ler, que dá para você escrever comentários, que dá para você trabalhar bem mais do que ficar brincando com hexadecimais, tá? É o assembly de linguagem de montagem, não é o assembly de arquitetura de computadores. Então, se você tem o compilador C, na verdade, ele compila gerando um texto intermediário, um texto temporário em assembly. Aí é feito um pipeline onde o código assembly é montado. Então ele é transformado em um código objeto binário relocável, que o sistema operacional vai saber como fazer para transformar esse código relocável em código executável, seja diretamente executável, seja porque ele é componente de uma biblioteca que será utilizada por um executável. Então, o resultante disso é o que muitos de nós pensamos do compilador C. Ele pega e já gera o código diretamente executável. Não, na verdade, ele passa por uma cadeia de transformação. Tá? Inclusive, esta última que eu falei, o montador gera um relocável e o link editor transforma esse relocável num código de endereçamento absoluto, executável ou de biblioteca. Então é essa a ideia aqui, que é a montagem mais simples de compiladores. Observe que o segundo estágio aqui, que eu chamei que eu estou tratando formalmente como um compilador, mas na verdade ele é um montador. Tá? Se a gente for baixar o nível, o montador ele traduz um código assembly, um texto legível em ASCII2, transforma em um código binário que será considerado que é um código relocável, que virá um link editor para fazer o encadeamento. Mas existe uma outra coisa que é o chamado processador. O processador ele recebe um código, geralmente esse código vem na forma de bits, né? Vem na forma de hexadecimais de um arquivo binário, né? Ou um bytecode, seja lá como for, e ele vai transformar a semântica deste código, os pedaços, né? As componentes semânticas desse código que podem ser identificadas como linhas,
como linhas de código, como códigos ou como instruções de máquina, ele vai interpretar isso como execução na máquina mesmo, no processador propriamente dito, fazendo todas aquelas etapas de fetching, de instrução, pipeline, etc, etc, etc. Tá ok? Bom, indo para a próxima, agora vem uma coisa um pouco mais sofisticada, que é a composição cruzada de compiladores, ou simplesmente o compilador, na sua versão mais objetiva, é o compilador cruzado. O compilador cruzado é aquele compilador em que foi arquitetado, que foi montado, preparado, desenhado para uma determinada máquina ou sistema operacional, e nós temos uma maneira, nós sabemos como transformar os códigos de máquina desta linguagem aqui de baixo nível, dessa linguagem M, em códigos de máquina M'. E para fazer isso, podemos usar um outro processador M2'. Então, esse T que está aqui embaixo é um T de baixíssimo nível, se a gente quiser pensar naquilo que é usual. Ou seja, aqui nós temos um compilador de A para B, voltado para uma determinada arquitetura ou um determinado sistema operacional, cujo código está implementado nessa linguagem de baixo nível, nessa linguagem de processador M. Aqui nós temos como traduzir as instruções de máquina M para as instruções M'. Só que nós temos isso implementado numa arquitetura qualquer ou um sistema operacional qualquer. Portanto, um terceiro sistema operacional que vai ficar invisível no final das contas. Por quê? Porque esta máquina, este tradutor de M para M', ele vai traduzir o código que faz a tradução de A para B num código M', que é para rodar numa arquitetura M'. Agora, então, nós temos um compilador cruzado, ou seja, um compilador que foi migrado da arquitetura M para a arquitetura M'. Onde eu estou falando de arquitetura, pode ser também um sistema operacional M para um sistema operacional M'. Observe que nós podemos ter dois sistemas operacionais totalmente imissíveis, totalmente incompatíveis, rodando sobre o mesmo processador. Tá? Então, com isso, nós temos um compilador resultante, que é o chamado compilador cruzado. Mas esse mecanismo aqui ele é muito útil para outras coisas. Ele não é só... Neste exemplo aqui, nós estamos trabalhando com conceitos de baixo nível. Nós podemos utilizar isso aqui para uma coisa muito interessante, que é aquela célebre pergunta: quem nasceu primeiro? Quem nasce primeiro? É o compilador C ou é um código assembly? Ou quem nasce primeiro? É o sistema operacional Unix? Ou foi um compilador C? E mais. Se eu implementei meu sistema operacional Unix todo em assembly, vamos supor que eu seja doido o suficiente, eu e minha equipe implementamos o sistema operacional todo em assembly. E agora nós precisamos de um compilador C. Como é que a gente faz para ter esse compilador? Bom, primeira coisa, se eu sei fazer meu sistema operacional todo em assembly, é porque eu sou bom pra caramba. Então eu conheço assembly. Aliás, cá para nós, meu concurso foi para compiladores e linguagem de montagem. Então, durante um bom tempo, eu fui docente de linguagem de montagem e eu adoro linguagem de montagem. Aí eu falei para vocês que agora já vou corromper aquela anotação, porque senão dá um trabalho danado ficar apagando essas linhas aqui. Ainda assim, continua sendo um T. Só que a trave ficou separada, né? O travessão ficou separado do poste. Bom, então a ideia é a seguinte. Suponhamos que eu tenha conceitualmente a linguagem C. O que significa que eu tenha conceitualmente a linguagem C? Eu conheço a sintaxe, eu sei como é que escreve corretamente as sentenças da linguagem, e eu sei como é que eu sei também interpretar corretamente, ou seja, eu entendo o significado das construções dessa linguagem. Eu entendo o que é o if then else, eu entendo o que é o while, eu entendo o que é o do, eu entendo o que é o switch case, né? Ou seja, eu entendo dessa linguagem, eu entendo o que é o sistema, que por sinal é muito precário, né? O sistema de tipos da linguagem C, eu entendo dessas coisas. Só que é o seguinte, da mesma forma, quando eu era professor de linguagem de montagem, a gente aprendia a traduzir muitas das construções em C para assembly, aonde que máquina que a gente usava? A mão. Ou seja, é a caneta mesmo, é o lápis, ou a gente vai escrever diretamente no computador. Isso significa fazer à mão. É como se a gente não tivesse o compilador C. Então a gente pega os exercícios, eram feitos assim. Como é que a gente traduz?
tal coisa da linguagem C, pegar um pedacinho de código simplificado C e traduzir na mão para a linguagem de montagem. Suponhamos que a gente aqui na nossa empresa de desenvolvimento, a gente cansou de fazer isso. Estamos fazendo isso aqui com os pés nas costas, assim. Estamos fazendo isso tranquilamente, de boa. Aí a gente chega, pô, minha gente, vamos fazer o seguinte, vamos adiantar aqui o andamento da nossa empresa, os nossos projetos, e vamos pegar isso aqui e essa linguagem que nós bolamos aqui, vamos fazer com que essa linguagem seja, de fato, traduzida automaticamente para a linguagem de montagem para o nosso compilador, porque cansamos de usar a mão. Então agora eu vou estudar a sintaxe, agora do ponto de vista formal, né, daquilo que muitos aí tiveram dificuldade, que foi a primeira unidade e a segunda unidade de teoria da computação, né, que é linguagens regulares e linguagens livres do contexto. Eu sei, né, eu sei agora escrever a sintaxe dessa linguagem usando uma gramática livre do contexto e tudo mais, e eu vou bolar uma maneira de emular essa gramática, por exemplo, através de uma coisa que nós saberemos fazer pouco mais adiante, daqui umas 2 ou 3 aulas, que é o analisador sintático descendente LL1. Aí a gente normaliza a gramática de um jeito que fica fácil transcrever essa gramática para um código C, fazer um analisador sintático. Isso, é claro, eu estou omitindo uma etapa anterior, que é do analisador léxico, mas tudo bem. É claro que a linguagem sem semântica não é nada. É um corpo sem alma. Então também eu conheço a semântica dessa linguagem e eu escrevo minhas regras semânticas na forma de ações, eu converto minhas regras semânticas para um conjunto de ações semânticas de forma harmoniosa, intercalada, pegando carona da sintaxe. Ou seja, meu próprio analisador sintático vai ter componentes vamos dizer, máquinas de Turing, que vão fazer certas ações semânticas de verificação, como é o caso da verificação de tipos, verificação de consistência de parâmetros, etc., bem como também a parte de geração de código, e se der, também a otimização. Tudo isso eu vou fazer, então, como a gente vai fazer no curso, nós vamos implementar um compilador Pascal, mas implementado em C. Só que aqui é um compilador C implementado em C. Então, nós vamos dizer como é que se traduz de um código C para um código assembly, implementando em C. Mas observe que eu ainda não tenho um compilador C. Meu único compilador C é minha mão grande. Aí, mas para nossa sorte, o nosso sistema operacional possui um montador AS. É claro que esse montador AS vai gerar um código relocável que eu vou invocar o LD, que vai gerar um código executável, só que eu vou omitir essa etapa intermediária. Então, sem quebrar a generalidade, eu vou admitir que meu montador, na verdade, ele também é link editor, quer dizer que ele transforma um código assembly em um código executável. E mais ainda, ele já é executável, ele já existe e ele é um comando em Unix chamado AS mesmo. E Unix, Linux, né? É o AS. Beleza. Então eu tenho esses 3 conhecimentos a priori. Eu sei compilar na mão, eu agora fiz um compilador implementado na própria linguagem em que o compilador compila, e ainda além disso, eu já tenho pronto aqui uma componente que vai fazer a tradução definitiva para um código de máquina executável, né? Para fazer isso, eu vou usar aquele mecanismo que eu usei na migração, no compilador cruzado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu compilador C, implementado em C, portanto, o meu compilador não passa de um monte de páginas de código ou de um monte de páginas já digitadas em um editor de texto. E, como eu sei traduzir na mão, eu vou ter o trabalho de pegar o meu compilador que está implementado em C e vou traduzir para o assembly à mão. Quando eu faço isso, agora o que eu tenho é um código que traduz C para assembly, só que a codificação dele está toda em assembly. Neste caso, agora eu uso minha terceira componente, que é invocar o montador seguido de link editor, para que ele finalmente transforme o meu assembly, que é o compilador C, para o compilador C
que transforma um código C em código assembly, só que agora ele é um executável da arquitetura. Observe que eu estou fazendo propaganda gratuita do i7. Eu vou pedir meus direitos também. E isso a gente consegue com a opção CC-S, mas aqui é só o que a gente tem. Então, o que o nosso compilador faz é o mesmo que o CC-S. Ele transforma um código C num código assembly. Aliás, é desta maneira que nós fazemos engenharia reversa para saber como é que um código C é transformado em assembly, para que a gente possa depois transformar isso, utilizar isso como primitivas de regras, de ações semânticas, né? A gente elabora as regras semânticas, depois transforma isso em ações semânticas. Bom, continuando, aí agora nós temos o nosso compilador que gera um código assembly. Ora, mas como eu tenho aqui alguma coisa que traduz de assembly para a linguagem de máquina para ser executável, neste caso eu faço um pipeline. Eu pego o meu compilador que só faz transformar o código de C em código assembly, faço um pipeline com o meu AS que vai gerar um código executável na arquitetura hospedeira, e isso equivale, então, basta eu fazer mesmo esse pipeline, fazer isso na forma de script, ou então fazer isso através daquilo que vocês devem ter aprendido em sistemas operacionais, usando o exec-e, o exec-vp, essas coisas, e passamos os parâmetros, etc., para ter, finalmente, o nosso monolito aqui, que traduz um código C para um código executável na máquina hospedeira, né? No nosso i7. Né? Então, é isso que nós temos. Muitas vezes, inclusive neste curso de compilador, a gente vai invocar o CC já querendo obter um código executável. A gente não vai ficar prestando atenção nesse detalhe de que o código C gera um arquivo temporário em assembly. Tá ok? Bom, vamos para a próxima transparência, que é aí que vocês vão entender o que é mesmo o que é esse tal de bootstrapping. Isso aqui, esse bootstrapping quer dizer, primeiro, bootstrapping é o processo de você calçar a bota utilizando um strap, utilizando uma tira, né? um calçador. Por isso se chama bootstrap. Bootstrap é uma tira, uma correia que você encaixa na bota para poder vestir. São aquelas botonas que o pessoal do Canadá, do Alasca usa, ou o pessoal de Seattle, sei lá. Aquele pessoal que tem neve, que tem floresta, eles usam umas botas que, para vestir aquelas botas, você precisa ter uma ferramenta, que é uma tira de couro com um encaixe para você puxar. Né? Então, bootstrapping é o processo de você usar aquela tira de couro para calçar a bota. Isso em sistemas operacionais é o processo de você carregar um programa por cima de um programa que está sendo utilizado para carregar o programa. É como se alguém fosse carregar um piano e morresse esmagado pelo piano, mas aí não interessa, o que interessava era o piano. É assim que o sistema operacional funciona quando a gente dá boot. Ele é um programinha geralmente escrito em assembly antigo, no caso da arquitetura Intel e AMD. É um programinha em 16 bits que carrega um programa definitivo em 32 bits ou em 64 bits para lançar, né, para lançar finalmente o kernel do sistema operacional. Né? Então é isso. Vamos então utilizar isso aqui para uma outra coisa. Qual é essa outra coisa? Como é que a gente faz para fazer um update ou até mesmo um upgrade na linguagem, no compilador que a gente acabou de desenvolver? Então suponhamos, então na verdade a gente vai fazer usar o bootstrapping, o mecanismo, o princípio de bootstrapping, para fazer um controle de versão C. Então suponhamos o seguinte, que nós trabalhamos o tempo inteiro com códigos escritos na linguagem C.0, ou seja, a versão 0 da nossa linguagem, e obtínhamos códigos executáveis, uma beleza. Esse é o nosso compilador antigo que aqui está escrito como CC.0.0. Aí vocês vão entender o que é o primeiro 0 e o segundo 0. C.0 é a nossa linguagem antiga. Suponhamos, pode ser antiga tanto no sentido de um upgrade, assim, a nossa linguagem não possuía, por exemplo, switch case, ou que a nossa linguagem não permitia fazer abreviação. Por exemplo, mais igual, vezes igual, dividido igual. Que a gente não tinha isso, mas agora vai ter. Aí o que a gente faz? Quer dizer que a gente tem um compilador antigo.
Então, o que a gente faz? Escreve um novo compilador para uma nova versão da linguagem C. Uma versão C que possui mais atributos para facilitar a vida do programador, que cá para nós é o usuário do nosso compilador. O usuário aqui é o programador. Observe que para você ser programador, você não precisa entender de compiladores, muito menos de linguagem de montagem. Agora, se você trabalha com linguagem C e você tem uma boa noção de arquitetura de computadores, de linguagem de montagem, e você conhece compiladores e teoria da computação, você tem uma vantagem enorme, porque você conhece a coisa da mesma forma que o médico conhece o corpo humano. Então, certas coisas sintomáticas vocês conseguem identificar com mais facilidade do que um leigo, que é aquele pessoal que aprendeu linguagem C pelo Herbert Shield. Não estou querendo ser antiético, mas o Herbert Shield é um livro para pessoas muito iniciantes. Né? É um livro para leigos, não é um livro para cientista computacional. Pode ser também uma boa leitura inicial, uma primeira leitura para você aprender linguagem C, pode ser que seja uma boa, mas vocês vão perceber rapidinho que ele é um tanto precário porque ele não cuida dos aspectos arquitetônicos da linguagem C. Né? Mas vamos ao que importa. Aí suponhamos que nós implementamos um compilador que vai servir para a nova linguagem. Então, o antigo não tinha switch case, não tinha essas coisas, o novo tem. Mas não é só desses atributos que a gente está pensando. Pode ser que o compilador antigo, a gente fazia, ou seja, a gente gerava códigos com pouca otimização. Aí a gente faz uma nova versão do compilador em que os códigos gerados em i7, ou na máquina, hospedeira, não sei porque é que eu estou fazendo esse comercial da Intel. Estou ouvindo até a musiquinha da Intel na minha cabeça. Mas veja só, agora eu tenho uma linguagem, por exemplo, que eu tenho um novo compilador C que, por exemplo, pode gerar um código mais eficiente. Então a gente não está olhando só aspectos formais que envolvem sintaxe e semântica, mas também o código. Eu coloquei agora um otimizador no meu gerador de código. Quer dizer que agora eu estou trabalhando com uma linguagem, não é só sensível ao contexto, agora eu estou trabalhando com uma linguagem restrita, porque a linguagem restrita permite sanfona, ou seja, permite encolhimento, permite simplificação. Então, é isso que eu tenho. Ora, mas acontece que eu vou ter que criar o meu compilador usando o compilador antigo. Então, o meu novo compilador está escrito na linguagem mais arcaica, na linguagem mais antiga. Então, com isso, eu vou obter um compilador, né, que vai ser de C da versão 1 para a linguagem executável, para um código executável, e o método, ou seja, esta máquina que eu usei de tradução, não é tão eficiente. Ela ainda é a máquina original. É uma máquina, vamos dizer, ineficiente com relação à nova. Então, neste caso, esse meu novo compilador, ele ganha uma versão 1.0. O Heraldo, continua 0 aqui, só mudou o primeiro 1, mas o 0 continua. Por quê? Porque esta máquina vai gerar códigos talvez mais eficientes, mas ela por si só não é tão eficiente. Por exemplo, ela pode ser mais lenta do que a gente desejaria se esta máquina por integralmente fosse compilada com um novo compilador. Ora, meu novo compilador ainda está faltando essa parte da otimização do próprio compilador. Então, neste caso, eu pego a minha codificação, mesmo que seja na linguagem antiga. A linguagem antiga, gente, pode ser que ela seja apenas um caso particular da linguagem mais nova, mas isso não quer dizer que ela seja menos eficiente por causa disso. Não. Ela é menos eficiente porque na época eu, ou vocês, não sabíamos tanto das técnicas de otimização. Aí a gente pegou os últimos capítulos do Arro, que é o nosso Arro, Hopcroft, Ullman, etc., e fomos estudar os últimos capítulos do livro que cuida dessa parte de otimização, que trabalha com grafos de otimização. Aí a gente melhorou. Então, neste caso, a gente vai pegar o nosso compilador
o nosso novo compilador codificado na linguagem original, ainda na linguagem original, mas se quisesse, poderia ser na linguagem nova, só ia dar trabalho e seria um trabalho desnecessário. Só que aqui nessa codificação não ia ter switch case, alguma coisa assim, né? Mas eu repito, não é isso que vai dar eficiência para a linguagem, para o compilador. Aí o que vai acontecer? Ele vai compilar. Como C0 é dialeto de C1, C0, desculpe, é um caso particular de C1, o que vai acontecer? Ele vai gerar aqui um código, um compilador em C1, já usando o código que gera, o compilador que gera código mais eficiente, apesar dele não ser eficiente. Por último, essa máquina que ele gera eficiente é o novo compilador, agora que gera não somente códigos eficientes, como ele por si só agora é mais eficiente, porque ele foi a máquina de tradução dele foi recompilada com um novo compilador que gera código mais eficiente e, portanto, ele mesmo mais eficiente. Esta é a ideia, é assim que se faz update e upgrade no sistema operacional Unix e no caso do Linux, quando a gente usa aqueles mecanismos automáticos de atualização. Então, quando a gente atualiza um compilador C, na verdade, não somente é feita essa primeira etapa, como depois é refeita, ou seja, o próprio compilador, o código-fonte do compilador tem que ser recompilado pelo novo compilador intermediário, gerando um compilador definitivo, mas além de gerar códigos eficientes, que é o primeiro 1, ele por si só também é mais eficiente, que é o segundo 1. Ok? Qualquer dúvida, vocês me procurem nas aulas síncronas, tá? Ok. O compilador, se a gente olhar aqui, o compilador não é só aquela maquininha ali, aquele que a gente coloca, não. Ele, na verdade, é muito mais inteligente, mais interessante. A gente tem uma engenharia para abordar o processo de construção de um compilador. Primeira coisa que nós pensamos numa linguagem de programação, pelo menos a convencional, é que ela pode ser estratificada conforme a hierarquia de Chomsky, que vocês lembram muito bem o que é isso. Então, linguagem, a parte léxica de um compilador, ou seja, que verifica se uma coisa é um identificador, se alguma coisa sei lá o que for, se é um operador, se é não sei o quê. Essa parte na verdade, corresponde à estrutura léxica da linguagem de programação. E quem faz as verificações, quem verifica se as estruturas léxicas estão escritas corretamente é o analisador léxico. Aqui nesse texto que eu escrevi aqui, ele está dando como exemplo o conceito de identificador. Observe que um identificador ele é qualquer coisa que comece com uma letra e depois pode vir 0 ou mais letra ou dígito em qualquer ordem. Vocês estão cansados desse exemplo que vocês viram, fizeram nos exercícios, etc., em teoria da computação. Só que em compiladores, isso aqui, para a sintaxe, não importa que é AX123E. O que importa é que isso aqui foi classificado como um token, chamado ID. Então, ID é uma coisa só, que funciona como um terminal, como um elemento de um alfabeto, mas é um alfabeto que transcende o alfabeto de ASCII2. Aqui é construído em cima de um alfabeto ASCII2, né? ASCII, I. Aqui é uma string. Mas aqui não. Ele classificou essa string, como poderia ser qualquer outra coisa, como ID. Então poderia ser isso, poderia ser abacaxi, poderia ser X123, poderia ser qualquer coisa que te começasse com uma letra, ele classificaria como identificador. Por quê? Porque para a sintaxe não interessa qual seria o conteúdo léxico, que mais tarde a gente vai chamar de lexema, ou em inglês lexeme, não importaria qual é o conteúdo léxico desse identificador. O que importa é que seja um identificador. Então, o que o analisador léxico faz é pegar um fluxo contínuo de caracteres e transformar, enquanto ele for reconhecendo um determinado padrão que está sendo atendido por essa sequência de caracteres, até ele identificar o final desse padrão,
aí ele vai produzir um fluxo de tokens. Na prática é assim, o analisador sintático pede o próximo token. Aí o analisador léxico inicia o processo. Primeiro ele ignora os brancos, né, os espaços em branco, ele ignora. Então é branco, quebra de linha, tabulação. Ele ignora e pega onde começa a primeira coisa que seja não branca, e aí ele faz a varredura da esquerda para a direita. Então ele vai fazendo tac, 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 vai varrendo da esquerda para a direita, até chegar em alguma coisa que identifique que acabou aquele padrão. E aí ele manda para o analisador sintático aquele token que ele identificou. Aqui no exemplo, se viesse AX123E, então a gente teria que ler espelhado, né? Teria que ser escrito aqui da direita para a esquerda, né? AX123, terminando com E. Então ele pegaria caráter por caráter e identificaria AX123E, depois teria que vir um ponto e vírgula, ou então espaço em branco, ou então um operador, alguma coisa que não faça parte do padrão de um identificador. Aí ele pararia o processo ali e enviaria para o analisador sintático o token que foi classificado, que no caso foi ID. Então, ao longo dos sucessivos pedidos de novo token, isso aqui vai ser temporalmente visto como uma sequência de tokens. Deixa eu ver, o próximo exemplo talvez melhore isso aí que eu estou falando. Por exemplo, essa sequência, if x maior ou igual a y, vem max, dois pontos, igual a x, else max, dois pontos, igual a y. Dois pontos igual é o operador corresponde à string do operador de atribuição, ou seja, em inglês, assignment, né? Acontece que if é um tipo particular de identificador que a gente vai chamar de palavra-chave, que eu vou explicar daqui a pouco por quê. Agora, x não, é um identificador definido pelo usuário, é uma variável, então é um ID. Maior ou igual é um token que corresponde a isso aí, que é o operador atribuição, a SGN. Então, observe que essa sequência aqui, essa sequência de caracteres ASCII2, foi transformada numa sequência de tokens. Cada token, na prática, é um número, que a gente, na verdade, identifica no código-fonte com aquelas constantes pré-definidas C, ou seja, aquelas macros, sustenido define. Então, a gente coloca sustenido define if igual a um número tal, sustenido define id é um número tal. E a gente faz isso que vocês vão ver na nossa aula síncrona, que nossas aulas de laboratório serão as aulas síncronas. As aulas teóricas serão assíncronas. Então, neste momento que vocês estão lendo, que vocês estão recebendo esse material, está havendo uma aula síncrona, que está cuidando dos aspectos, primeiro a apresentação do curso e depois cuidar dos trabalhos dirigidos de compiladores que vão resultar nos trabalhos que vocês farão em grupo para compor a nota de vocês. Semelhante ao que eu fiz em teoria da computação, só que aqui vai ser um pouco mais rigoroso no que diz respeito ao trabalho individual. Tá? A gente aqui vai ter um pouco mais de trabalhos individuais e teremos um certo número de trabalhos em grupo, que isso está sendo explicado na aula síncrona. Então, essa sequência aqui, na verdade, significa uma sequência de números com algum separador, alguma coisa que identifica um separador. Não quer dizer que o analisador léxico vai gerar toda essa sequência de uma só vez. Pode até ser, mas o correto é que o analisador sintático peça para o analisador léxico alguma coisa e recebe o token if. Pede o próximo, recebe ID. Pede o próximo, recebe maior ou igual, ou seja, GE. Pede o próximo, recebe outro ID. Pede o próximo, recebe vem. Bom, observe que tanto x quanto y quanto o max são transformados em ID, mas if é transformado em if. Quer dizer que tem um token reservado unicamente para if. Então quer dizer que o token if funciona como uma chave única para a string if. A mesma coisa com then e com else. Neste caso, isso está significando que nós temos uma palavra-chave. Isso quer dizer que nós temos tokens que são reservados e eles funcionam como palavra-chave. Quer dizer que esses tokens são únicos. Ou seja, para cada if existe um único token if.
ou seja, para cada token if, existe uma única string if. Já para ID, existem infinitos identificadores, como é o caso aqui. Nós vemos que identificador, lembrando aí quem está com saudade de teoria da computação, identificador vai ser um alfa, seguido de alfa ou dígito, entre parênteses elevado a asterisco, né? Isso significa que vai ser alfa, ou seja, uma letra, seguido de 0 ou mais letras ou dígitos. Então, alfa é qualquer uma das 26 letras maiúsculas e 26 letras minúsculas do alfabeto europeu, sem acentos, e dígito é qualquer um dos 10 dígitos, né? Então, isso aqui é só para compor o padrão identificador. Já o que a gente está tratando como if, etc., if, then, else, isso aí são únicos. Ou seja, para cada if existe só um token, que é o if. Tá? E vice-versa. Se eu tenho o token, eu tenho a string if. Certo? Bom, então aqui tá, o que eu estou falando aqui, que a interação entre o lexer, lexer na verdade é o nome que a gente vai chamar do analisador léxico, para ter um nome curto, e o parser, né, que é o analisador sintático, eles interagem através de uma função chamada, uma função C, chamada getToken, que a gente vai implementar. Na verdade, será nosso primeiro trabalho de laboratório. No laboratório eu dou os exemplos para vocês se desenvolverem a partir daqueles exemplos. O ruim é quando vocês querem me devolver o próprio exemplo e vocês não fazem nada. Tá? É um curso que envolve conhecimento de programação. Não só a lógica de programação, como saber trabalhar com a linguagem C, saber programar em C. Bom, voltando ao que interessa, então nós vamos desenvolver uma função cujo nome, ou seja, cuja convenção que a gente vai usar é que essa função se chame getToken, por analogia a getC. Enquanto getC ela pega um caráter do buffer, getToken pega um token de uma fila de caracteres. Tá? Então, o nosso getToken vai fazer o papel do getC. Então, é assim que é feita a interação entre o analisador léxico e o analisador sintático, o lexer e o parser. Então, o parser pede um próximo token através da função getToken. E o lexer devolve esse token, né? Devolve esse token através de um operador que eu estou omitindo aqui, que na prática, nas aulas práticas, vocês vão reconhecer rapidamente, porque ele vai se chamar de look ahead. Look ahead, tá? Look ahead, ter aquela visão, ver o que está mais à frente, ver uma visão antecipada. Bom, e é isso que eu estou explicando aqui com o decorrer das próximas aulas. Essas coisas que eu estou falando aí vão ficar bem mais claras, tá? E é sempre bom você revisitar essa primeira aula quando vocês forem pegar as próximas 2, 3 aulas multimídia, né? Aulas gravadas. Ok? Bom, o analisador sintático, se a gente for pensar só no analisador sintático e fizer as devidas correspondências, agora, enquanto o analisador léxico recebe uma fila, uma sequência, né, um stream de caracteres, o analisador sintático recebe, né, agora a gente está omitindo quem é que precede o analisador sintático, quer dizer que o analisador sintático enxerga, abstrai o mundo que o antecede como uma fita de tokens, uma fita abstrata de tokens. E o buffer, o operador que transporta esses tokens, ele se chama lookahead, como eu comentei na transparência anterior. Então, lookahead vai ser uma variável global, que é o que o analisador sintático utiliza para verificar se bate com o que se encontra no topo da pilha. Se a gente for lembrar daquele analisador sintático, aquele autômato de pilha de 3 estados, que vocês devem lembrar disso. Lembram que quando o topo da pilha é um token, esse token tem que bater com o token que vem da fita. É exatamente isso aí. O token que vem da fita é o lookahead, que agora está enxergando esse universo aqui como um alfabeto de tokens. Observe que cada token pode ser uma linguagem regular infinita. Tá? Bom, e aí o analisador sintático, ele produz essa flecha em branco, quer dizer que é algo que não precisa ser real.
pode ser meramente virtual. Virtual quer dizer em espírito. Desculpe a comparação, mas quer dizer que a descida que ele vai, ou seja, o processo de análise sintática vai invocar recursivamente uma gramática livre do contexto, e essa sequência corresponde a uma árvore de derivação que ainda pode ser transformada numa árvore abstrata. Uma árvore abstrata vai ser uma árvore, em princípio, vai ser uma árvore estritamente binária, tá? Em princípio, mas não é bem a forma normal de Chomsky, não, tá? É que eu estou pensando em operadores binários, e aí, nesse caso, isso corresponde a uma árvore abstrata sintática, tá? É claro que se eu tiver alguma coisa aqui que possa ter 3 componentes, isso aqui já passa a ser, na verdade, um nó de onde derivam 3 coisas, onde as 3 coisas significam 3 operandos, tá? Mas não se atenham a esses detalhes, não procurem entender agora o que isso significa, mas apenas procurem perceber que isso tem muito a ver com aquilo que vocês viram em teoria da computação na segunda unidade. Tem sim a ver com árvore de derivação. Tá? Então o que ele vai produzir aqui é uma árvore de derivação. Pronto, se a gente quiser ser curto e grosso. Não precisa estar otimizada, enxuta, não precisa estar na forma abstrata. Pode ser simplesmente uma árvore de derivação. Então é isso que está significando isso. Quer dizer que ele abstrai uma sequência de tokens para uma coisa que a gente enxerga, para uma topologia, que é a de uma árvore de derivação, que significa estar sintaticamente correto. Ok? Aí vem o seguinte, esse esboço que a gente viu, apesar de estar produzindo uma árvore de derivação, essa árvore de derivação não precisa existir. Ela apenas abstrai a sequência de chamadas de procedimentos que emulam a descida numa árvore, que emulam a gramática, a utilização das regras de produção de uma gramática livre do contexto. Observe que o parser, ele não é tão inteligente. Para ele, o que interessa é só a estética. Para ele, interessa saber se as árvores estão montadas corretamente. Ou seja, ele só quer saber se onde há de vir um identificador, veio de fato um identificador. Onde há de vir vem, tem que vir de fato vem. Onde há de vir um operador de atribuição, então tem que vir mesmo o operador de atribuição. Então, onde há de vir é o que está no topo da pilha. E o que vem é o que bate com o que está no topo da pilha. Quando a gente fala que uma coisa bate com outra, em inglês a gente chama isso de match, M-A-T-C-H. Então, quando duas coisas match, quer dizer que batem, quer dizer que uma bate com a outra, né? Quer dizer que elas se encaixam. É isso que está significando, tá? Bom, se o único objetivo é somente a verificação sintática, então essa árvore aí só vai servir para dizer que está sintaticamente correta. Se a árvore foi construída corretamente, tá ótimo. Quer dizer, se a árvore conseguiu ser construída, ela foi finalizada, ou seja, ela vai ter uma copa formada de terminais, é porque chegou até o fim, ele conseguiu chegar, e significa que aquilo que foi colocado na entrada, aquela sequência de tokens, ela conseguiu ser derivada a partir daquela gramática, né? Ou daquelas gramáticas que estão naquele coquetel de gramáticas que é o analisador sintático. Neste caso, o analisador sintático está funcionando simplesmente como um decisor. Vocês lembram disso em teoria da computação. Quer dizer, simplesmente, ela foi um decisor. Ela simplesmente está dizendo se está certo ou se está errado. Mas, se não é este o propósito, mas dá continuidade, existem as construções de uma linguagem de programação que não podem ser totalmente explicadas através de uma gramática livre do contexto. Algumas coisas até que podem, mas outras não. Outras requerem regras e ações semânticas que vocês vão entender o que são regras e ações semânticas daqui a algumas aulas de laboratório. Lembrando que o nosso laboratório vai ser aqui em casa e na casa de vocês. É um outro computador que eu vou usar que fica no escritório e é esse computador que eu vou usar da mesma forma que eu fazia isso em laboratório usando um data show. Aqui eu vou fazer uma transmissão usando o Google Meet, onde eu vou abrir um IDL, que vai ser
que vai ser o KDevelop, né? E a gente vai usar o KDevelop e vai também abrir um console para fazer. Então a gente vai usar console, KDevelop e vai fazer as compilações através disso daí. Eu vou ensinar vocês a usar Makefile, né, a desenvolver um Makefile, etc, etc. O meu consolo é que metade de vocês entendem o que eu ensino. Aprendem e vão se desenvolver muito bem na vida profissional. A outra metade tem mais que fazer um esforço para procurar entender o que eu faço, né? Antes de ficar achando que eu sou uma espécie de boss de um jogo de computador, de um RPG, e que vocês estão aí para me destruir. E não é isso. Vocês têm que entender que eu sou um professor que entende bastante daquilo que eu estou lecionando, tá? Eu sei construir compiladores, eu sei projetar compiladores. Voltando então ao que interessa, nós precisamos então de uma terceira camada, que vai ser o analisador semântico, né? Análise. Esse diagrama aqui está ilustrando todo o processo de compilador. Então, o analisador semântico pode ser apenas a verificação de que um determinado identificador ele foi devidamente cadastrado na tabela de símbolos através do seu lexema, né, do seu lexeme. Ou seja, uma vez que uma coisa foi identificada como identificador, por exemplo, foi abacaxi. Abacaxi foi classificado como ID. Neste caso, é melhor eu salvar o abacaxi na tabela de símbolos. Se eu tiver invocado abacaxi 2 vezes no escopo de declaração da linguagem, então ele vai dizer que abacaxi já foi declarado, previamente declarado, e isso vai abortar o processo de compilação. Tá? Então é por isso que existe essa conexão unidirecional, esse fluxo de dados saindo do analisador léxico para a tabela de símbolos. A tabela de símbolos é uma componente semântica. Então só faz sentido ter tabela de símbolos se você tiver essa segunda etapa, que é a do analisador semântico. O analisador semântico, ele pega, via de regra, ele pega carona do analisador sintático. Então não é como está aqui nesse desenho. Esse desenho é só uma abstração. Na prática, a gente teria que ver o parser como se fosse uma torta e o analisador semântico como se fosse o recheio de uma torta. Por exemplo, uma torta de passas. O analisador semântico seriam as passas distribuídas dentro dessa torta. Eu não sei se vocês me entenderam, mas o analisador semântico é um conjunto de máquinas de Turing que vão pegar carona da sintaxe. Quer dizer que em determinados trechos da gramática livre do contexto, eu vou inserir uma ação semântica responsável por uma determinada ação. Por exemplo, cadastrar um símbolo na tabela de símbolos, ou verificar se o símbolo já existe, que é o que está fazendo, por exemplo, é o que ele pode estar fazendo aqui. Verificar se os parâmetros passados para uma função estão seguindo a ordem de declaração de atributos de tipos dos parâmetros onde foi declarada esta função. Também seria aqui. Acontece que a semântica não é só verificação de tipo, verificação de parâmetros, verificação de declaração prévia de variáveis e funções e procedimentos. Não, tem mais outra coisa. Então, da mesma forma que o analisador semântico ele pega a carona da sintaxe, o código, o gerador de código, pega a carona do analisador semântico. Tá? Então quer dizer que todas essas coisas aqui, desde o analisador semântico até o gerador de código, eles vão, na verdade, por tabela, vai pegar carona do analisador sintático. Então, na verdade, é como se a gente tivesse aqui alguém surfando em cima desse e outro alguém surfando em cima do que está surfando. É mais ou menos isso. Ou seja, o parser está carregando isso aqui ao longo das descidas na árvore de derivação, ou das subidas, se for analisador sintático ascendente, enquanto esse daqui está gerando o código à medida em que o analisador semântico permite que seja gerado esse código graças à consistência. Então, se é consistente, se, por exemplo, os tipos estão correspondendo a uma expressão correta, algo desse tipo, então ele providencia. Ou seja, se deu ok aqui, ele providencia e escolhe, né, seleciona a tradução correta para aquele trecho de código e assim por diante. Tá? Bom, o código de entrada, eu estou abstraindo aqui como uma fita
Enquanto aqui eu tenho um código objeto, que é um objeto qualquer que eu não sei o que é. Objeto no sentido de orientação a objeto, ele simplesmente vai ser um objeto externo. Vai ser uma coisa produzida. O que é esta coisa, eu não sei. Pode ser um texto, pode ser um executável, pode ser seja lá o que for. Né? Pode ser um objeto de uma impressora 3D, pode ser o que for. Não necessariamente um texto ou um código binário. Pode ser algo muito mais complexo do que a gente está imaginando aqui. Tá ok? Observe a complexidade, na verdade, que o desenho retrata uma complexidade muito menor do que acontece na vida real, por causa dessa incrustação do analisador semântico no parser e do gerador de código no analisador semântico. O que é interessante é que na geração de código você pode explorar uma coisa que é a simplificação. Então, se é a simplificação, se nós pensarmos nisso ao pé da letra do que nós vimos em teoria da computação, se nós pensarmos no princípio de correspondência de post e coisas desse tipo, está significando que nós estamos enxugando, nós estamos entrando com um código e saindo com um código mais enxuto. Quer dizer que ao longo do caminho, pode ser até que tenha inchado, mas o que interessa é que no final ele saia mais curto. Então, se for uma otimização temporal, quer dizer que o que ele está considerando como algo que está sendo encurtado é o tempo. Se é uma otimização espacial, o que está sendo encurtado é o espaço. Hoje em dia não se preocupa muito com esse negócio de otimização espacial, não, mas ainda existe, viu? Ainda existe. Você tem ferramentas de otimização espacial de códigos, tá? E essas ferramentas de otimização, elas nem precisam fazer parte necessariamente do compilador. O que interessa é que se a gente olhar tudo isso aqui, a gente vai ver que correspondem às 4 camadas da hierarquia de Chomsky que vocês deverão identificar num exercício, num questionário que aparece. Toda minha aula assíncrona é finalizada com um questionário que vocês têm que responder e postar como atividade, né? Sempre vai aparecer uma atividade correspondente àquele dia de aula, né? Aquele dia de aula síncrono vai ter uma atividade assíncrona que vocês terão que postar com uma semana de prazo. E geralmente o questionário é bobo e fácil de colar, de copiar. E eu serei implacável. Simplesmente, e aqui não tem nota, é 2 horas ou 0. Ou seja, plagiou, não interessa se... foi só numa questão. Tem gente aí que gosta de chorar, então já vou logo avisando que não é para ficar chorando nota e nada disso e querendo chorar, porque foi injusto. Não é, não. Se é para entregar uma coisa escrita por vocês mesmos, façam por vocês mesmos, sem colar do colega, tá? Olha a minha apresentação, ou se quiser você olhar na internet, olha, mas se você puser na internet coisa que eu não estou dando aqui, eu vou achar estranho que vocês tenham encontrado isso, mas não posso fazer nada. Agora, se houver plágio, eu vou simplesmente dar falta. Então, essa apresentação que eu estou fazendo neste momento vale 2 horas. E valer 2 horas é porque é a apresentação mais a atividade que vocês têm que fazer de responder o questionário. Então, a minha aula não precisa ter necessariamente 2 horas, ela pode ter até 1 hora, mas vocês têm ainda um tempo a perder para responder o questionário. Tá ok? Bom, é isso aí. Aí vem aqui umas coisas que eu estou comentando, né? Sobre, na verdade, eu coloco esse texto aqui para que vocês possam usar esta apresentação para ler mesmo, tá? Para ler. Aqui eu estou falando sobre o diagrama, né? Esse diagrama anterior, que apesar de ser intuitivo, mas isso aí tudo eu já falei, que apesar de ser intuitivo, ele, na verdade, ele tem uma topologia um pouco mais complexa. Na verdade, o analisador semântico ele é incrustado no analisador sintático. E, por sua vez, o gerador de código é incrustado no analisador semântico. Inclusive, fica difícil até para separar isso, para modularizar a parte, assim, para distinguir isso, que vocês vão ver que a gente vai ter um módulo que é componente, é o lexer.c, o parser.c. Só que quando a gente faz os demais, type checker, não sei o que, eles, na verdade, vão precisar de uma interface com o parser. E essa interface é o que a gente vai chamar de ação semântica, tá? Que se baseia, que é oriunda de um estudo onde a gente estabelece as regras
semânticas, que são as regras de tradução. Ou seja, dado um código-fonte, como é que fica o código-objeto? E isso a gente faz através, e a gente temporaliza isso daí através de ações semânticas que eu espero que vocês venham a entender. Aqui eu estou falando, dando um exemplo sobre a tabela de símbolos. Se, por exemplo, eu entro com uma função em C, int f double x, vírgula, int y, ponto e vírgula. Quer dizer que o parser recebe uma sequência de tokens. Int, id, abre parênteses, double, id, vírgula, int, id, fecha parênteses. Observe que eu estou colocando entre pipes, né, entre verticais, barra verticais, é que eu estou tratando isso aqui como células de uma fita, né? Então, isso aqui é como se fosse uma fita de uma máquina de Turing, onde as células são os tokens correspondentes ao que está escrito aqui na string de entrada, né? Mas a tabela de símbolos é necessária para fazer as amarras semânticas entre esses símbolos que estão aqui, porque aqui vai ser útil para a sintaxe, mas essas amarras semânticas na tabela de símbolos serão úteis para dizer, por exemplo, primeiro, se f foi declarado e se foi, o que ele é. Uma função que retorna o quê? Inteiro. Então, por exemplo, este argumento 3.1415.9 é um argumento válido porque, de fato, x é double. O segundo argumento, que é 423, é válido porque o segundo argumento é inteiro. Tá? Então, isso aí é só isso que eu estava explicando. Bom, ok. Agora acabou a nossa primeira aula. Eu deixo sempre no final de cada aula assíncrona uma lista de questões. São questões fáceis de serem respondidas. Vocês têm que responder e têm que responder de forma autêntica. Quer dizer, não que vocês vão ficar inventando a roda ou defendendo teses de doutorado. Não. Quer dizer que são questões simples e que vocês conseguem inferir com base no seu conhecimento, mesmo que tenha sido um conhecimento superficial de teoria da computação, mas vocês conseguem fazer inferência em cima dessas questões e dar uma resposta satisfatória. Observe o seguinte, que aqui não é cobrado, não está sendo cobrado que vocês respondam isso com perfeição. Não, vocês respondam com a impressão que vocês têm. O que vocês não podem ser é irreverentes, ou seja, dar uma resposta descabida, uma resposta que não tem nada a ver com o que está sendo pedido. Outra coisa também é que não faz sentido é vocês deixarem de responder. Ou seja, não é para deixar nenhuma questão em branco, vocês respondam. E, na verdade, isso aqui vai ser toda aula assíncrona, vocês vão ter um prazo de uma semana para devolver um questionário. Repito, um questionário simples e que está dentro do contexto do que foi dado. Não precisa ficar buscando na internet, nada disso. Vocês conseguem responder pelos que vocês entenderam da aula. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, vocês repitam. É uma gravação, é um vídeo, então vocês podem repetir o quanto que vocês quiserem, é claro, né? É claro também que vocês não vão ficar uma semana inteira assistindo e reassistindo. Por favor, né? Eu acredito que todos vocês têm um grande potencial, grande capacidade, né? Até hoje eu não vi um aluno que se esforçasse que fosse reprovado em alguma disciplina minha. Tanto é que a grande maioria de vocês passou de boa em teoria da computação. Então seria interessante que vocês respondessem, porque vocês entregando essas 5 questões respondidas significa que vocês estão ganhando 2 horas, ou seja, estão deixando de perder 2 horas de falta. Né? Ou seja, quando eu lanço no Sysgrad, as presenças ou as faltas, né, que a gente não lança presença, lança falta. Na verdade, as 2 primeiras colunas correspondem à minha aula assíncrona e as 2 colunas seguintes correspondem à aula assíncrona. Portanto, eu só posso lançar no Sysgrad uma semana depois da aula síncrona, que é o tempo que vocês têm para devolver esse questionário ao longo de um certo número de aulas, que pode chegar até 15. Né? Então é isso. Então aqui eu já coloco no cabeçalho, eu explico o que é para fazer. Não deixa em branco nenhuma questão, senão isso vai contar como falta. Então não importa se vocês responderam 4 questões e deixou uma quinta. Isso vai contar como falta, porque eu não quero que vocês deixem questão em branco. Se tiver dificuldade, conversa comigo, me procura antes.
tá? Vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meu e-mail, vocês têm o próprio Google Classroom, tem vários veículos de comunicação entre a gente, tá ok? Outra coisa é plágio. Eu sempre falo que eu não quero saber de plágio. Eu não quero mesmo, porque um dia eu vou usar isso como, como motivo de punição mesmo. Punição é zero, tá? Como isso aqui não é nota, a punição para plágio é realmente dar falta. Então, se for constatado o plágio, eu dou falta, tá? Vocês podem reclamar, podem fazer o que vocês quiserem, desde que se eu conseguir provar que é plágio mesmo e acabou. Então procurem fazer o que é o correto. Eu sei que vocês vão tentar fazer o correto mesmo, tá? E é isso. O restante, eu vou falar sobre as atividades nas aulas síncronas. Nas primeiras aulas síncronas a gente conversa sobre as atividades, porque além dessas atividades que são apenas para registrar a presença, existem as atividades que serão consideradas, serão o substituto das provas presenciais, que são aquelas mesmas coisas que vocês fizeram comigo em teoria da computação. Ou seja, são listas de exercícios que poderão, aliás, as listas de exercícios, todas elas serão individuais. Só as atividades de laboratório, que o desenvolvimento de um interpretador na forma de uma calculadora, com ações semânticas baseadas dirigidas por sintaxe, e finalmente o compilador, que é o Pascal simplificado e modificado. Aí a gente, nas aulas de laboratório, que serão todas as aulas síncronas, ou seja, nós teremos 2 aulas de laboratório, sendo que o laboratório é o nosso computador. Então eu vou utilizar o Google Meet para promediar, para apresentar para vocês o que eu tiver que fazer. A minha programação, que eu até prefiro que vocês me ajudem, que vocês deem palpite. Né? É muito bom quando vocês são cúmplices daquilo que está sendo desenvolvido. Aquelas coisas que a gente faz em laboratório assistido por mim, elas são, na verdade, templates para o compilador. Tá? Então, nas aulas pertinentes, a gente conversa melhor sobre isso. Então, pessoal, eu paro por aqui e sucesso aí para vocês. Espero que todos trabalhem, todos estudem, todos se esforcem, porque é isso que vale a pena. Então, um abraço para todos e se cuidem. Até mais.